Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos esperar que sim, que beleza então, hein? Muito legal ter você aqui comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma apresentação de matemática, mais um conteúdo de estatística e hoje nós simplesmente vamos trabalhar histograma. Vamos resolver uma lista de exercícios que foi deixada lá no meu blog, era para você praticar e para você resolver, tá bom? É uma lista muito simples, muito bacana e hoje nós vamos trabalhar com dados discretos, tá certo? Um assunto muito bacana, muito interessante e vamos esperar que seja muito útil para você, tá legal? Muito bem, eu sei que você está feliz, está motivado ou motivada, então vamos lá, acompanhe aqui. Verifique bem, olha só, construa um histograma para a série representativa da idade de 50 alunos de uma escola. Muito bem, olha os dados que nós temos então. Idade, variável discreta, tá certo? E número de alunos, tá certo? 17, 18, 19, 20, 21 anos, tá certo? E suas respectivas frequências. 3 alunos com 17 anos, 18 alunos com 18, coincidiu. 17 alunos com 19, 8 alunos com 20 anos e 4 alunos com 21 anos. Muito bem, então esses são os nossos dados. Nós vamos construir um gráfico chamado histograma. Muito bem, então a nossa variável discreta aqui no caso, representada por xi, é idade de alunos, tá bom? Então vamos aproveitar também para completar essa tabela de frequência. Eu sei que você já sabe resolver esse assunto, você já sabe trabalhar essa matéria, mas nada com uma pequena revisão, uma pequena ajudinha a mais no sentido de compreender melhor esse assunto, percebeu? Em seguida nós vamos elaborar os gráficos, tá bom? Tá legal? Então acompanha aqui, vamos colocar o índice 1, 2, 3, 4 e 5. Em seguida vamos colocar as informações, a variável, tá certo? Olha lá, acompanhando aqui as idades: 17, 18, 19, 20, 21, tá certo? E suas respectivas frequências. Vamos lá, acompanhando aqui. Vamos lá. 3, 18, 17, 8 e 4. Muito bem, muito bacana. Após escrever as frequências, vamos somar todas elas. Então vem aqui, selecione, venha a página inicial, venha no somatório, clicando e nós já temos então a soma das frequências, coincidido com o número, tá certo, dos alunos que nós coletamos essas idades, tá certo? Muito bem. Em seguida nós vamos calcular a frequência relativa em termos de porcentagem. Como é que nós procedemos? Procedemos da seguinte forma, veja bem, anote aí. Vamos escrever o sinal de igual, certo? Primeira porcentagem aqui, olha, aqui nós vamos tirar, nós vamos calcular assim, calculando a frequência absoluta, a primeira frequência, vamos dividir pelo tamanho da amostra, 50, certo? Em seguida vamos passar F4, esta célula, para prender, muito bem, teclamos Enter, muito bem, achamos 6%, em seguida vamos clicar em cima e arrastar a fórmula até aqui embaixo, muito bem, certo? Vamos somar essas frequências, vamos ver que números obtemos. 8%, percebeu? Ou 100% é o total, que é o que deveríamos obter, tá certo? Agora vamos calcular a frequência, tá certo? A absoluta relativa agora para FI, tá certo? Vamos lá, acompanhando aqui como é que nós procedemos. Da seguinte forma, frequência acumulada, vamos adotar o primeiro valor que nós temos aqui, teclando Enter, em seguida vamos escrever o sinal de igual, o valor anterior mais o valor da linha, somando os dois valores, 21. Essa é a primeira frequência acumulada, vamos então arrastar a fórmula 50, percebeu? 3, 21, 38, 46 e 50. Você repara que vai se acumulando as frequências. E para a frequência acumulativa em termos de porcentagem, como é que fazemos? Da mesma forma, escrevemos o sinal de igual, pegamos a primeira porcentagem, teclamos Enter, em seguida escrevemos igual,
pegamos a porcentagem anterior, somamos com a da linha. Perfeito? 42%. Vamos arrastar a fórmula e pronto, nós temos a frequência acumulada em termos de porcentagem. Perfeito? Bacaninha? Bom, o importante é que uma vez que você tenha montado essa tabela aqui, seria interessante você saber como interpretar ela. Tá certo? E é o que nós vamos fazer aqui para uma linha, para você ter uma ideia de como é que você pode fazer a leitura desses dados, dessas informações. Isso é muito importante. Bom, não basta só fazer conta, você precisa também saber interpretar o que está fazendo a respeito desses dados, tá certo? Como você trata eles, como é que você reconhece, como é que você trabalha essas informações. Muito bem, vamos lá então. Interpretações para a terceira linha. Então vai ser essa linha aqui que nós vamos destacar. Percebeu? Vamos acompanhar aqui. Vamos colocar um amarelo para destacar essa linha que nós vamos trabalhar. Vamos interpretar ela. Tá certo? Partindo da do primeiro índice, tá certo? Veja bem, ó, nós temos o índice ordenado, vamos pegar esse primeiro dado, XI19. Então olha só, como é que nós vamos escrever aqui, olha, 19, o que representa esse 19? Muito bem, se você prestar atenção, o que ele representa? Ele representa a idade, tá certo? Que existe nessa população, a idade de 19 que existe nessa população, nessa amostra que foi pesquisada. Como é que podemos escrever um texto adequado a essa interpretação? Acompanhe aqui, ó. Você pode escrever assim, quer ver? Olha, acompanhando comigo. Olha lá, tá certo? Olha só, há alunos, perfeito, tá certo? Nesta classe, tá certo? Com 19 anos. Tudo bem? Então, nessa classe aqui, há alunos com 19 anos. Percebeu? Segunda coluna, 17. Como é que nós vamos interpretar esse número 17 agora? Acompanha aqui, ó. 17, ó. Veja bem, a quantidade, né? A frequência de 17 alunos com 19 anos. Como é que podemos escrever? Uma interpretação. Podemos escrever assim, olha lá. Tá certo? 17 alunos, tá certo? Alunos desta classe com 19 anos. Tudo bem? Temos 17 alunos com 19 anos. Percebeu? Próximo número, 34. Vamos lá, vamos ver como é que interpretamos esse número. 34. Olha lá. Podemos escrever assim, olha. 34%, olha lá, 34%, tá certo? Dos alunos, olha só, dos alunos desta classe, 34% dos alunos dessa classe tem 19 anos. Tudo bem? Bacaninha essa ideia? 34% dos alunos tem 19 anos. Muito bem, vamos pegar agora o 38. Como é que nós interpretamos? Olha, é uma frequência acumulada, percebeu? Olha, uma frequência acumulada. Como é que interpretamos esse número? Interpretamos da seguinte forma. Vamos escrever 38, tá certo? Podemos escrever assim, ó. Há 38 alunos. Deixa eu melhorar aqui. Alunos desta classe, tá certo? Com 19 anos ou menos, tá certo? Olha só, ou menos, porque olha só, repare que nós temos aqui, ó, 38 ou menos, ó, menos de 19 anos. Percebeu? 38 alunos, tá certo? 38 alunos têm, tá certo? Uma idade de 19 ou menos anos. Muito bem. E por último nós temos o que? A frequência acumulativa percentual, tá certo? 76 o que? 76%. Então vamos escrever aqui, olha, 76, tá certo? Escrevemos assim, olha, acompanha aqui, ó, 76% dos alunos tem, tá certo? Tem 19 anos ou menos. Perfeito? A interpretação é exatamente igual à anterior, tá certo?
76% dos alunos têm 19 ou menos anos, é o que você está vendo aqui, tá certo? Muito bem, ficou simples agora você entender como é que funciona, como é que se trabalha essas informações com uma tabela de frequências, certo? Isso é muito importante você procurar entender esses assuntos, porque não basta apenas você saber trabalhar com os números, não basta apenas você saber trabalhar com as informações matematicamente, é importante que você saiba também interpretar. Até porque quando você lê um relatório, quando você lê um estudo, é importante você saber o que está acontecendo ali, quais são as informações principais que estão sendo passadas, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos praticar a construção do gráfico histograma, tá certo? Você vai ver que é muito simples, muito bacana e muito fácil de trabalhar esse conteúdo. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Bom, vamos fazer um gráfico com duas informações, tá certo? Com as idades relacionadas com as suas frequências absolutas, tá certo? Então, para elaborar esse gráfico, o que é que fazemos? Vamos selecionar, inclusive com os títulos, com os rótulos, essas duas colunas, perfeito? Muito bem. Vai inserir, tá certo? Depois vem aqui nesse conjunto de ícones, tá vendo? Vem aqui em primeiro lugar. Se você já souber o gráfico que você com certeza vai trabalhar, você pode vir aqui nesse conjunto, mas é interessante você sempre passar nessa aba aqui, porque ela vai recomendar um gráfico que seja mais pertinente ao assunto que você está tratando. Clicando em cima, olha só, temos essas possibilidades de gráfico, tá certo? O primeiro que apareceu é o gráfico de colunas, temos um gráfico de barras, tá certo? De linhas e assim por diante, tá certo? Se você clicar nessa abinha, existem outras possibilidades, olha só. Passando o mouse em cima, você vê que os gráficos são aumentados, tá bom? Muito bem, muito interessante, ó. Gráfico de histograma, como seria o comportamento, tá certo? Seria interessante trabalhar esse gráfico, mas teria que ter mais alguns elementos para se trabalhar, gráfico de área, tá certo? Gráfico de linhas, bom, e assim por diante. Mas o nosso gráfico mais interessante de se trabalhar no momento é este primeiro aqui. Tudo bem? Vamos clicar em OK e pronto, nós temos o nosso gráfico, percebeu? Vamos dar um Ctrl X, vamos recortar esse gráfico e vamos colocar ele aqui nesta primeira posição. Então Ctrl V. Muito bem, muito legal. Então vamos agora diminuir um pouco esse gráfico, clique aqui nessa alça, arraste um pouquinho para cá para deixar ele no tamanho um pouco mais adequado para você poder trabalhar, percebeu? Olha só que interessante, olha só, o gráfico está aqui, nós temos então condições de trabalhar um pouquinho melhor com ele agora, tá certo? Você pode arrastar um pouco para cá, certo? Deixar da melhor maneira possível para você poder trabalhar com ele, muito bem. Bom, o gráfico aqui está no estado bruto, percebeu? Então vamos trabalhar ele de forma a deixar ele de uma forma mais adequada. Para começo de conversa, vamos trabalhar o título. É um histograma, então vamos colocar o título dele adequadamente. Escrevemos histograma. Muito bem. Em seguida, vamos trabalhar os eixos Y e X, tá certo? Então vem aqui no sinal mais, venha em eixos, tá certo? Vem título dos eixos, clique, olha só que importante. Vai aparecer essas caixinhas para você preencher. Como é um gráfico de frequência, então nós vamos escrever frequência absoluta, perfeito? Muito bem, então no eixo Y vamos escrever frequência absoluta, muito bem. No eixo X aqui, olha só, propriamente o que é que nós vamos escrever, olha só, vamos escrever idades, tá certo? Acompanhando aqui, com calma. Olha só, vamos escrever, olha só, idades, percebeu? Olha só, é a nossa variável, então escrevemos idade. Ok? Em seguida, vamos melhorar essas barras, tá certo? Vamos agrupar elas, clicando com o botão direito, em seguida em formatar. Olha só, apareceu essa caixa de diálogo, vem aqui e desloque totalmente para a esquerda. Olha só, já agrupamos os nossos retângulos, tá certo? Podemos fechar a caixinha agora. Muito bem.
Vamos colocar agora os rótulos, tá certo? Que vão delimitar a quantidade que está expressada cada um desses retângulos. Vamos aqui, venha, clique em mais, percebeu? Olha só, e em seguida rótulos. Clicando em rótulos aparece os números. Você está vendo aqui, ó, dessa tabela da frequência que está aqui, olha como estão assinalados no gráfico. Olha só que interessante. Proporcionalmente, 17 anos nós temos 3 ocorrências, 18 anos nós temos 18, certo? Com 19 anos nós temos 17 elementos ou pessoas e assim por diante. Percebeu? Olha só que bacana e interessante. Ok? Já está pronto o nosso gráfico. Então esse é o nosso primeiro gráfico que nós obtivemos. Tá bom? Vamos poder trabalhar outros gráficos também. Acompanhe comigo. Vamos trabalhar quem, por exemplo? Agora vamos trabalhar a variável idade, tá certo? Com frequência, tá certo? Percentual, relativa percentual. Então como é que fazemos? Vem aqui, clique e arraste, depois Ctrl, clique novamente e arraste. Assim você seleciona essas duas colunas. Venha novamente em inserir, em seguida em gráficos recomendados. Clicando, olha só, aparece novamente os gráficos. Vamos trabalhar com esse primeiro, ó, e pronto. Novamente, Ctrl X, vamos recortar e vamos colocar esse gráfico, por exemplo, ao lado desse. Então vamos colocar por aqui, vamos teclar Ctrl V. Muito bem, o gráfico já apareceu. Vamos adequar aqui a janela. Muito bem. Em seguida vamos pegar pela alça, vamos diminuir um pouco o gráfico. Vamos trabalhar nesse sentido assim. Muito bem. Perfeito? Então agora vamos aproximar um pouquinho para deixar um pouco mais adequado aqui. E muito bem, vamos trabalhar exatamente da forma que trabalhamos antes. Vamos colocar um título aqui. Vamos escrever histograma. Certo? Muito bem. Vamos colocar os eixos, tá certo? Títulos dos eixos. Aqui nós vamos escrever o que? Frequência, olha só. Vamos lá, vamos escrever. Muito bem. Frequência relativa. Certo? Vamos escrever frequência relativa. Certo? Como é porcentagem, não esqueçamos de escrever o sinal de porcentagem para deixar bem claro. Perfeito? Depois vamos melhorar o título aqui. Vamos escrever idade. Vamos escrever idade. Certo? Muito bem. Vamos aproximar essas barras, certo? Olha lá, clicando com direito, vem formatar, em seguida aproximando, só clicar e aproximar. Podemos fechar a caixa agora. Vamos vir aqui, escrever os rótulos. Muito bem, vamos ver os números que nós vamos ter. Percebeu? Muito bem, muito bacana. Certo? Então terminamos o gráfico das frequências relativas. Olha só que interessante. Bem próximo, bem semelhante ao que nós temos antes, tá certo? É lógico, né? Foram tirados os dados originais das frequências absolutas, teria que ter o mesmo jeitão. Tranquilo? Bacaninha? Olha só que legal. Vamos trabalhar mais dois gráficos ainda. Quais são eles? Vão ser a idade, tá certo? Ctrl e a frequência. Olha só, fizemos só a frequência relativa, vou fazer a frequência acumulada. Então vamos lá, frequência acumulada. Beleza? Selecionamos. Vamos ver aqui novamente. Inserir. Gráfico recomendado. Olha só que interessante. Olha o formato desse gráfico, tá certo? As frequências vão se acumulando. Clicando OK. Temos o gráfico formado. Ctrl X. Vamos recortar. Tranquilo? Após recortar, vamos colocar esse gráfico aqui, por exemplo. Ctrl V. Muito bem. Vamos então novamente trabalhar no sentido de melhorar esse gráfico, tá certo? Por aqui. Vamos deixar um pouco mais próximo dos anteriores. Muito bem.
Vamos trabalhar aqui. Certo. Vamos melhorar um pouco mais a posição. Olha só que bacana. Vamos colocar o mesmo título. Perfeito, olha só. Histograma. Perfeito. Em seguida vamos trabalhar os eixos. Muito bem. Vem aqui. Vamos colocar títulos dos eixos. Muito bem. Esse aqui, olha, é de frequência, né? Mas que tipo de frequência é? Vamos lá. Frequência, certo? Absoluta, cumulativa, acumulativa, certo? Ou simplesmente frequência acumulativa, tá certo? Vamos colocar o nome aqui também, perfeito? Vem aqui, vamos escrever idade, muito bem, vem aqui, vamos escrever idade, certo? Vamos melhorar aqui para deixar um pouquinho mais, um espaço para deixar um pouco mais elegante, deixa eu ver aqui, pronto, acho que tá bom assim, frequência acumulativa, muito bem, certo? Vamos agora fazer o que? Vamos, se você quiser já colocar os rótulos, pode vir aqui colocando os rótulos, olha que interessante, olha só como, tá vendo? Os valores que você está vendo aqui, tanto desse gráfico como dos outros, você pode ver que está presente na nossa tabela de frequência, percebeu? Muito bem. Então vamos agora agrupar os retângulos, vem aqui, novamente, clique e arraste para a esquerda, olha só o formato, percebeu como vai se acumulando? Por isso que se chama frequência acumulativa. Muito bem, então vem aqui, feche, tá certo? Terminamos o nosso gráfico de frequência acumulativa, tá certo? Muito bem. Qual o próximo gráfico? O gráfico e último, olha só que interessante, frequência acumulativa relativa, é esse aqui, ó. Então vem aqui, olha só, selecione a idade, Ctrl, frequência acumulativa percentual. Então venha, percebeu? Olha só, inserir, certo? Gráfico, olha só o mesmo gráfico, tá vendo? Olha só que bacana. Clicando OK, tá certo? Ctrl X, muito bem, Ctrl X, vem aqui. Vamos colocar próximo a esse. Então, vamos colocar um pouquinho aqui, Ctrl V. Muito bem, chegamos aqui, vamos separar um pouquinho, para não deixar muito próximo. Vamos melhorar a aproximação aqui. Clicando nessa alça, vamos arrastar um pouquinho para cá. Certo? Vamos aproximar aqui. Muito bem. Agora vamos aproximar um pouco mais essa imagem. Muito bem, arrastando adequadamente. Novamente vamos escrever histograma, que é o título do gráfico. Escreva histograma, certo? Em seguida vem aqui, vamos escrever os títulos, certo? Os eixos, aqui nós vamos colar, vamos escrever frequência, olha lá, frequência acumulativa relativa. Não vamos esquecer de escrever porcentagem, tá certo? Aqui nós vamos colocar idade. Vamos escrever idade. Vem aqui, escreva idade. Muito bem. Vamos agrupar agora as colunas. Seleção do procedimento, é muito bacaninha. Clicando e arrastando para a esquerda, juntamos. Vamos fechar aqui. Em seguida agora nós vamos colocar os rótulos dos dados. Então vem aqui, clique em rótulos dos dados. Olha as porcentagens aqui, olha só que interessante, olha que bacana. Beleza, não é? Vamos dar um pouco de distanciamento, vamos ver como é que se comporta esses gráficos no seu conjunto.
Olha só que interessante. Vamos lá, um pouquinho mais. Tá certo? Olha só que bacana, gente. Tá certo? Vamos um pouquinho mais. Melhorar o conjunto. Olha só que interessante. Histograma para situações de frequência absoluta, frequência relativa, tá certo? Frequência acumulativa e frequência acumulativa em termos de porcentagem. Olha só que bacana esses 4 conjuntos desse gráfico. Apenas trabalhando com a tabela de frequência. Olha só que bacana. Através dessa tabela aqui você conseguiu gerar esses gráficos aqui. Tá certo? Olha só que bacana, olha só que importante. Beleza? Então essa aqui é a resolução do nosso primeiro exercício, né? Então nosso primeiro exercício já está resolvido, já está bacaninha e tal. Agora vamos trabalhar o segundo exercício, né? Vamos lá? Então olha só. Construa um histograma para a série que representa o número de acidentes por dia observado no cruzamento durante 40 dias. Então nós tivemos esse número de acidentes, 0 acidente, 1, 2, 3 ou 4 acidentes por dia, tá certo? E o número de dias que podem ter ocorrido esses acidentes, certo? Então nenhum acidente ocorreu em 30 dias, um acidente por dia ocorreu durante 5 dias, 2 acidentes por dia ocorreram durante 3 dias, 3 acidentes por dia ocorreram durante um dia e 4 acidentes por dia ocorreram durante um dia. Tudo bem? Então essas aqui são as nossas informações. Vamos construir então os nossos gráficos agora. Só que temos que verificar que, olha só, xi é o número de acidentes por dia, é a nossa variável discreta. Tudo bem? Para adiantar, olha só, já foi feita a solução. Já mostrei para você no problema anterior como é que você procede à solução, tá certo? Já fiz as contas, os cálculos pertinentes, tá certo? Só lembrando, tá certo? Lembrando para você que, olha só, isso aqui você pode fazer perfeitamente na mão, tá certo? Perfeitamente com lápis e papel você consegue também fazer esse procedimento, que é o objetivo dessa resolução de listas, tá certo? Então nós temos a variável xi, número de acidentes, a frequência, tá certo? Absoluta, tá certo? A frequência relativa percentual, tá certo? A frequência acumulada e a frequência acumulada em termos de porcentagem também. A partir daqui nós podemos gerar o gráfico que nós podemos acompanhar a seguir, tá certo? A exemplo do exercício anterior, vamos fazer a interpretação dessas informações aqui, só que para isso nós vamos pegar que linha? Vamos pegar, por exemplo, a segunda linha. Então vamos destacar a segunda linha e vamos interpretar ela, tá certo? Vamos passar uma corzinha muito bacana e agora nós vamos analisar esta linha. Isso aqui é muito importante, começando por aqui. Vamos começar com o número 1. Como é que nós podemos interpretar esse número 1? Acompanha aqui, podemos dizer assim, ó. Há dias, ó, então a gente pode escrever assim, ó. Olha lá. Há dias, olha lá, há dias em que, olha lá, ocorre, tá certo? Um acidente por dia neste cruzamento, certo? Só você prestar atenção na tabela, olha só, certo? Então existe dias que acontece um acidente, olha só, certo? Acontece 4 acidentes, 3, 2, mas dessa interpretação acontece um dia, um acidente, tá certo? Número 5, olha só, percebeu? 5 relacionado a esta linha. Como é que nós podemos interpretar esse 5? Vamos interpretar da seguinte forma, olha lá. Em 5 dias, olha lá, em 5 dias dos 40 dias observados, tá certo? Olha lá, ocorreu um acidente por dia, entendeu? Então, em 5 dias, dos 40 dias ocorreu um acidente por dia, percebeu? Essa é a interpretação que você pode fazer. Muito bem, agora vamos partir para a próxima. 12,5%. Vamos lá, como é que nós vamos interpretar esse número? 12,5, tá certo? Podemos interpretar da seguinte forma: 12,5, olha lá, 12,5% dos dias
observados, tá certo? Olha lá, ocorreu um acidente por dia. Percebeu? Vamos melhorar aqui, aqui ficou dias, o correto é dias, muito bem. Tá bom? Então 12,5% dos dias observados, em 12,5% dos dias observados ocorreu um acidente. Feito? Vamos à interpretação do número 35, isso aqui é interessante, então vamos escrever 35 e escrevemos o que? Qual a interpretação possível? Olha lá, em 35 dias observados, tá certo? Ocorreu, olha lá, um acidente, tá certo? Um acidente por dia neste cruzamento, certo? Tá certo? Em 35 dias observados, ó, em 35 dias ocorreu pelo menos um acidente, tá certo? Muito bem. Qual a outra interpretação para o próximo número? 87,5%. Então vamos escrever 87,5. Vamos lá. Olha lá. 87,5% dos dias observados, tá certo? Os dias observados ocorreu um ou nenhum acidente, certo? Beleza? Bacaninha? Muito bem. Olha só, 87% dos dias observados ocorreu um ou nenhum acidente, tá certo? Você poderia até colocar nesse tema aqui também, olha. Poderia ter colocado o seguinte, ó. Interessante essa parte, quer ver? Você poderia colocar exatamente isso. Ocorreu um, tá certo? Um ou nenhum acidente, certo? Um ou nenhum acidente, que é o que você observa aqui. Se você voltar à tabela, olha só que interessante, olha só que bacana. Podemos colocar assim, olha, exemplo que colocamos da porcentagem, olha só. Em 35 dias ocorreu um ou nenhum acidente. Em 87,5% dos dias observados ocorreu um ou nenhum acidente. Tá certo? Muito bem, muito bem. Após isso, olha só, após essa interpretação que é muito bacana, muito interessante a gente procurar assimilar essas ideias, porque assim você verifica que você não está tratando somente com os números, você não está fazendo só a conta para fazer, tá certo? Simplesmente você não está calculando as coisas, você está tirando o que? Uma conclusão, uma observação, tá certo? Está tirando informação dos números, isso é muito importante em estatística, muito bem. Bom, e os histogramas que você está vendo aqui, olha só, já foi mostrado para você como é que se faz. Eu só adiantei o expediente, já adiantei a resolução no seguinte sentido, olha só que bacana, vamos colocar um pouco de distância e vamos verificar, olha só como é que ficou. Percebeu? Olha só, histograma da frequência absoluta, olha só, número de acidentes, tá certo, por dia, e nós temos a frequência relativa. Não tivemos nenhum acidente durante 30 dias. Tivemos um acidente durante 5 dias e por aí vai. 2 acidentes em 3 dias, tá certo? 3 acidentes por dia em um dia e por aí vai, tá vendo? Olha só como a interpretação do gráfico é bacana. Olha só, para a frequência relativa também é interessante em termos de porcentagem, tá bom? O histograma acumulativos para a frequência absoluta e acumulativa para a frequência relativa, olha só como tem o mesmo comportamento também, olha só que bacana, que interessante. Percebeu? Todos esses gráficos que você está vendo aqui foram gerados de acordo com essa tabela de frequência aqui que foi elaborada, tá certo? A exemplo do que fizemos no primeiro exercício, é muito fácil, muito tranquilo você elaborar as tabelas e os gráficos também, tá bom? Olha só que interessante, muito bacana essa ideia, não é? Joia, né? Bom, o mais importante agora para finalizar
olha só, nós temos um probleminha aqui que a gente pode trabalhar ele de uma maneira um pouco mais completa, certo? Vamos supor que você, em vez de ter os dados já prontos na tabela de frequência, você sai a campo, faça uma pesquisa e vai trabalhar a idade de alunos também. Só que, olha, você fez a coletagem, pegou os dados no campo e encontrou quanto? Uma informação de, olha só, todas essas idades, percebeu? Um conjunto de 20 idades, está certo, relacionadas a cada um desses alunos. Muito bem. Você fez a distribuição dessas idades, olha só, você fez a contagem, tá certo? Pode ser manualmente ou através do Excel, você já sabe como fazer esse procedimento. Agora nós vamos trabalhar uma maneira de como elaborar o gráfico histograma a partir desses dados. O Excel tem uma ferramenta chamada análise, tá certo? Para histograma, e ela permite que você faça a elaboração desse gráfico. Muito bem. Então, como é que você trabalha essa ideia? Como é que você trabalha esse procedimento, tá certo? Da seguinte forma: vem aqui em dados, olha só, nessa aba dados, em seguida vem a análise de dados, clique aqui. Muito bem, vai aparecer uma caixa, tá certo? Essa caixinha aqui, ó, bacana, percebeu? Em seguida você vai procurar a função, olha só, vai procurar ferramentas histograma, clique em OK. Tudo bem? Clicou em OK, vai surgir essa caixinha que você vai precisar preencher ela, tá bom? Então, como é que nós vamos preencher ela? Acompanha aqui, olha só. Intervalo de entrada. Quem é o intervalo de entrada? São os seus dados, tá certo? No caso aqui, ó, vamos pegar os dados do rol, tá certo? Então, vamos pegar, clicar em cima, em seguida, simultaneamente digite Ctrl, Shift e seta para baixo, tá certo? Já foram selecionados os nossos dados que nós coletamos no campo, perfeito? Bacaninha? Em seguida vamos pegar o intervalo do bloco. O intervalo do bloco são esses dados aqui, é esse intervalo aqui, olha, tá certo? São essas idades que nós temos selecionadas, é a nossa variável. Então vem aqui, clique, novamente, Ctrl, Shift, seta para baixo, tá certo? Assinale rótulos, porque nós colocamos junto esses dois rótulos aqui, ó, tá certo? As entradas da tabela com os títulos, percebeu? Muito bem. Agora nós vamos ter que assinalar um intervalo de saída, perfeito? Clique aqui, muito bem. Vamos colocar aqui, por exemplo. Então, clicando no nosso intervalo de saída vai ser esse, tá bom? O importante agora é você colocar, dentre essas caixinhas, você pode colocar as 3 opções, ou o que interessa no nosso caso é essa aqui, olha, resultado do gráfico, percebeu? Então, só clicando OK, temos uma nova caixa, olha só que interessante. Vamos centralizar esses elementos, vou deixar de uma forma elegante, olha só. Perceba que, olha só, igualzinho ao que você tem aqui, ó, 2, 5, 6, 7, 3, 2, 1, tá certo? Essa aqui é a frequência absoluta, olha só que interessante. 2, 5, 6, 7, 3, 2 e 1. Bom, esse dado aqui também é desnecessário, podemos excluir. Então vamos arrumar essa tabelinha bonitinha, passar uma grade, olha só que interessante. Muito bem. Bom, se nós pedimos o gráfico, onde esse gráfico estará? Vamos procurar ele aqui em cima, vamos ver se nós conseguimos achar. Achamos. Olha só que bacana, ó, o jeitão do gráfico, percebeu? Nós temos os elementos da idade e a frequência, olha só que interessante. Muito bem, então vamos clicar Ctrl X, vamos recortar ele daqui. Eu sei que você gostou da ideia, muito bacana. Vamos colocar num ponto de trabalho, tá certo? Vamos passar aqui, passando, tá certo? Vamos colocar, por exemplo, aqui nesse ponto, Ctrl V. Muito bem, olha só que bacana, olha o nosso gráfico como já está muito legal. Só falta acertar uns pequenos detalhezinhos que a gente vai acertar agora, tá certo? Vamos colocar aqui um título mais adequado, que nós já sabemos qual é. Vamos colocar idade de alunos. Vamos escrever, olá, idade de alunos. Muito bem. Vamos melhorar aqui também. Vamos escrever aqui frequência absoluta, tá certo? Vamos melhorar um pouco esse gráfico, vamos
expandir um pouquinho mais para deixar ele visualmente bacana. Olha só que interessante, certo? Vamos arrumar aqui, vamos agrupar os retângulos bonitinho assim, certo? Vamos fechar o gráfico aqui. Muito bem, vamos colocar os rótulos para deixar bacaninha, não é? Rótulo de dados prontinho. Olha só que interessante, que bacana. Olha só como é que está o nosso gráfico. Tá bom? Esse aqui é o nosso histograma, representa a frequência absoluta da idade de alunos, de acordo com o que você está vendo aqui. Então esse é um procedimento que você pode fazer também para trabalhar com perdão, com os dados que você tem na mão após o trabalho de campo. Percebeu? Muito bacana isso, né? Muito bacana, né? Certo? Vamos melhorar um pouquinho aqui, puxar um pouco para cá para deixar de uma forma elegante. Tá certo? Bom, então olha só, resolvemos a nossa lista de exercícios. Você viu que é muito simples, é muito fácil de se trabalhar esse conteúdo. Tá certo? Eu espero que ele tenha sido útil, que você tenha feito um bom trabalho de observação, um bom trabalho de estudo. Tá bom? Se você for lá no meu blog, essa lista está lá presente com mais algumas informações. Tá bom? Você também pode consultar, pode imprimir, tá certo? E pode com certeza retrabalhar melhor essas ideias. Muito bem, eu agradeço a sua atenção e nos vemos numa próxima ocasião.